Imagine a noite calorenta de junho, quando a lua se esconde por trás das nuvens e o vento passa verde pelos cafezais como se sussurrasse segredos. Na fazenda Boa Esperança, a casa grande brilhava de lamparinas, e por trás das portas entalhadas, aquela casa que vira e movia a vida de muitos sentia uma inquietação que não era apenas do corpo da dona. Aos 62 anos, Sinhá Teodora dobrava-se sobre as cobertas, com os olhos marejados de medo e de uma esperança que só quem viveu muito tem coragem de guardar. E no meio daquele sobressalto, como uma pedra que despeja ondas, Joana ouviu o chamado. Joana sabia ler o corpo por som. Não era só costume, era ofício acurado, tecido por anos de olhos atentos nas barrigas, em mãos que apressavam ou seguravam, em línguas que tremiam de dor e lembranças. Era a parteira da fazenda. Negra, de pele marcada pelo sol e pela labuta, tinha nas mãos uma calma capaz de acalmar o rio mais revolto. Não era apenas técnica, era memória, era ventre escutando o outro ventre. Naquela noite, as palmas das mãos suavam frio quando ela entrou no quarto da Sinhá, mas a voz era firme, compassada, como quem sabe quando o tempo se abre. Respire, Sinhá, como se fosse a primeira vez, disse Joana, e as palavras eram uma rede. O trabalho foi longo. Havia pressa e havia reverência. Ninguém na casa grande imaginava, de fato, que uma mulher daquela idade pudesse dar à luz. Ali plantavam-se lendas, algumas de bênção, outras de temor. Lá fora, os escravizados cochichavam entre as sombras, e os feixes de luz da cozinha cortavam a noite em faixas amarelas. Dentro, o suor corria em gotas cálidas pela testa de Teodora. O cheiro do óleo de banha e do pano quente misturava-se ao odor de ervas que Joana usava, remédio erudito de quem aprendera com outras e com a própria terra. Quando por fim o choro do bebê rasgou o ar, um silêncio pesado bateu na casa. O milagre anunciara-se. Meninos e moças da casa vieram espiar pelas frestas. A voz do coronel Inácio, baixa e controlada, ouviu-se na varanda. Surpresa e uma autoridade pensativa. Só Joana segurou o pequeno com as duas mãos, deixando que a luz de lamparina subisse sobre o rosto alvoroçado do recém-nascido. Havia algo de sereno naquela face miúda e enrugada, e logo a alegria começou a espalhar-se como fogo de palha. A senhora dera à luz. A linhagem tinha mais um. Para alguns, um sinal de bênção tardia, prova viva da providência. Mas Joana não celebrou de imediato. Parteiras nascem com olhos que não mentem, e quando ela encostou a mão no couro cabeludo do bebê, sentiu o fio crespo nos dedos. Não o ondulado fino que se via entre os descendentes europeus da casa, mas outro, mais cerrado, em resistência leve e macia. A cor da pele, ainda úmida, tinha um tom que a lamparina expunha com precisão, um traço que não se confundia com as claras da família do coronel. E havia algo nos contornos do nariz, naquela arcada da boca, que lembrava um padrão conhecido entre as mulheres da senzala. Joana ouviu o choro como quem ouve a própria alma. Sabia o que aquilo significava e o que poderia desencadear. Naquele instante, o pulso dela apertou, pela criança, não pela honra de ninguém. Havia histórias demais naquelas linhas do rosto recém-formado, histórias de corpos que, por serem outras, eram coisas a serem catalogadas, separadas, vendidas, ocultadas. A lei do poder era que quem mandava decidia o destino dos corpos, com o peso de uma pena de ameaça e talvez de violência se fosse preciso. Joana sabia, das lidas, quantas mães viram seus filhos arrancados por suspeitas, quantas crianças deixaram de existir por medo. E o caso era ainda mais tortuoso. Sinhá Teodora não era jovem. Sua vaidade antiga, seus vestidos bem cortados, suas mãos que comandavam a casa, tudo aquilo se entrelaçava a segredos que o tempo havia guardado sob o tapete. Havia um murmúrio do milagre, mas havia também o risco. E Joana percebeu, com a clareza que a prática confere, que aquele bebê não sairia ileso de uma revelação. Os risos das criadas e os olhos curiosos se aproximaram. O coronel apareceu no vão da porta,
os braços cruzados, rosto ríspido que mascarava a confusão. Teodora, ainda em sobressalto, sorriu com lábios trêmulos, como quem aceita a voz que outrora dera ordens a tudo. A festa improvisada foi rápida, uma cortina de normalidade enquanto Joana conduzia o bebê para os panos limpos. Para o mundo da casa, nascera uma nova esperança. Para Joana, nascera uma interrogação que queimava. Se esta história toca você, inscreva-se e acompanhe até o fim. Quando a noite voltou a fechar a casa grande e os corredores se aquietaram, Joana pediu que fechassem as cortinas. Havia segredos que precisavam de sombra. Só então a Roda, mãe de João, uma criada velha que conhecia os caminhos do remédio, foi mandada buscar chá e algo que acalmasse a sinhá. Teodora, deitada, segurou o bebê com mãos trêmulas. Os dedos apertavam um medalhão que ela sempre trazera ao peito. Joana sentou-se ao lado, com o corpo ainda alumbrado pelo trabalho, e olhou nos olhos da mulher que fora senhora. Todo mundo vai falar milagre, murmurou Teodora, com a voz como linha fina. Mas eu sei o que é este menino. Joana não respirou de imediato. Quando se fala do que não é dito, respiram as paredes. Teodora ergueu a mão, e na lamparina, a pele enrugada da velha mão parecia translúcida. Eu amei um homem, disse Teodora, e as palavras caíram lentas como pedras. Era um homem da senzala, chamado Tomás. Era outro tempo, Joana. Eu era outra. O que houve entre nós foi uma coisa que eu nunca sei dizer com nome que não me envergonhe. Joana conhecia Tomás de ouvir dizer, um homem que fora forte, com voz como roça e dedos calejados por serviço. Tinha ouvido também que ele não vivera até ver muitos invernos. A história se fosqueava no tempo, porque essas memórias vinham de quartos abafados e de confidências sussurradas entre as mães na senzala. Teodora continuou, com um fio de voz que era angústia e contrição. Não foi só Tomás, acrescentou. Há meses conheci um rapaz, Damião. Era filho de Tomás. Ele estava ali na fazenda ainda moço. Havia coisas entre nós que não eram iguais, Joana. Nunca foram. Mas houve momentos em que me senti viva. E agora, pouco antes de eu adoecer, venderam-no. 3 homens carregaram moedas e promessas. Levaram-no para o sul, disseram. E eu não o segurei. Fui fraca, Joana. Fui século e convenção e medo. Agora este menino, este que chora, tem no corpo a marca daquilo que eu emendei ao passado. É o ventre de Damião. É sangue dele. Joana apertou a manta do bebê sem que ele percebesse. A chuva de palavras da sinhá vinha com culpa, com medo de ser descoberta e com um pedido que precisava de força imensa para ser formulado. Não conte a ninguém, implorou Teodora, com os olhos rasos de uma súplica que valia mais que ouro. Se Inácio souber, fará coisas. Ele não perdoa. Mataria o menino por vergonha ou o venderia longe. Pode fazer de Damião aquilo que quiser, e eu não o vi quando o levaram. Eu peço seu silêncio, Joana. Prometa. Joana sentiu o peso daquelas palavras como quem recebe chumbo. Havia ali um pedido que pesava por 2 vidas, a do recém-nascido e a do jovem que já fora pai. O contexto era claro, a assimetria evidente. Teodora não poderia alegar consentimento livre, pois o açúcar da sua condição era imposto, a superioridade social carregava força de lei. Joana sabia, por experiência, que um relacionamento entre senhora e escravizado quase nunca oferecia o que em outros termos se chama escolha. Havia sempre espada invisível, a fome da economia, o medo de dizer não e a imposição que vinha de cima. Eu não prometo com facilidade, disse Joana com a voz firme, mas não deixarei que a criança pague pelas faltas do mundo. Há maneiras de proteger, se a senhora confia. Mas ouça, mentir para proteger é uma escolha com preço. Pode nos arraigar em mais mentiras. Terei que usar de artifício para salvar 2 vidas. Sei o rumo dessa estrada.
Teodora chorou então, mas era um choro de alívio, porque dizer era já tirar um peso do peito. Joana pensou nos caminhos possíveis. Esconder o bebê nos aposentos de miscigenação, passar a criança por filha de uma criada, ou ainda enfrentar o coronel com outra narrativa. Cada escolha trazia risco, e havia também o jovem Damião, que agora talvez estivesse longe. A notícia da venda atingiu Joana como lâmina. Se o rapaz fora vendido, não haveria quem exigisse sua presença, mas se ainda restasse por perto, a carne do perigo pulsava. A noite passou. A casa grande voltou ao surdíssimo. A menina de luz da lamparina tremulou até que o sono levou os que tinham direito a ele. Joana, contudo, não dormiu. Levantou-se e foi para a senzala, na ponta dos pés, levando consigo o calor do menino enrolado ao peito. Precisava ver com os próprios olhos se Damião ainda estava por ali, ou se a sorte dissolvera seu traço. O caminho até a senzala cortava o terreiro onde dias antes prados e ferramentas descansavam. Era um caminho de lembranças, passos que ecoavam outras jornadas de partos, pés que visitaram confins, mãos que curaram febres e perdas. Ali nas sombras, Joana sentiu o cheiro dos corpos dormindo, das folhas amassadas, do trigo e do café. Veio até o tronco, instrumento de punição que se ergueu com crueldade no meio do terreiro, e viu Damião ali, encostado, a pele marcada por cicatrizes cruzadas. Os cortes antigos, lembranças da chibata, contavam a história de um corpo que recebera a lei do Senhor. Os olhos de Damião encontraram Joana. Eram olhos que carregavam a juventude e a dureza de quem tem pouco e exige respeito pelo pouco que recolhe. Havia fúria e submissão nessa mistura. Joana deixou o bebê no colo de uma cunhada que acordara com as vozes e se aproximou. Damião, chamou, baixa. Ouvi dizer que vão levá-lo. Ele sorriu com amargura. Mais uma vez, senhora Joana, respondeu. E a resposta não tinha súplica, e sim ironia amarga. O mundo é esta catraca que gira e tira as pessoas de perto. Já vi isso antes. Minha mãe lutou, meu pai, Tomás, morreu, e eu fiquei. Não sei o que é abrigo. Joana tocou o braço nu dele. Sentiu a musculatura, a cicatriz que cruzava o ombro. Lembrou-se das histórias de Tomás, de como ele havia olhado para Sinhá com uma mistura de medo e ternura, de como mulheres no terreiro enviavam recados pela madrugada. Não havia romantismo ali. Havia sobrevivência e sujeição. Há homens aqui que compram e vendem, disse Joana, sem rodeios. 3 vieram hoje, estão montados e com bolsas. Se forem, vão levá-lo para longe. Diga-me, há algo que queira que eu saiba? Tem alguém que o espere? Alguma casa para onde mandar palavras? Damião fechou os olhos, e por um instante deixou que a lembrança o visitasse. Não falou de amantes ou casas. Falou de um desejo contido, de que um dia fosse considerado homem, não mercadoria. Há uma menina, disse ele por fim. Benedita. Ela ficou grávida uma vez e roubaram-lhe o menino. Não quero que outra vida que eu tenha seja partida como se fosse bolsa. Se tem um filho, que viva. Joana sentiu a escolha que se formava. Proteger o menino da Sinhá poderia exigir que ela enfrentasse as ordens de um coronel. Poderia também implicar em sustentar a narrativa de uma linhagem que não era da família do coronel. E tudo isso, sob os olhos calculistas dos comerciantes que não desconfiavam de nenhuma trama que não lhes trouxesse lucro. Ouça, disse Joana, baixinho. Há uma via que posso tentar. Ela envolve fingir uma coisa que não é verdade para salvá-los. Posso colocar palavras na boca dos que tiverem medo de uma mancha na linhagem. Posso fazer com que tenham medo de que a nossa linha esteja manchada, e que por isso nada ganhem com o menino. Posso, e sei que isto não é sem preço, usar o receio deles contra si mesmos. Damião franziu o senho. O tronco rangia com a brisa. Por um momento a lua ensaiou aparecer entre as nuvens, mostrando os rostos em contraste. Mentir? Murmurou ele, como se a palavra pesasse.
Senhoras têm seus segredos. Mas se dizem que sou eu o pai, o que farão? Me baterão mais, talvez? Me venderão mais caro? Mas se a mentira salvar meu filho, se for isso, preciso que me diga de frente. O que me pede? Joana olhou para a senzala, depois para o céu. Tinham ali escolhas que eram todas de perigo. O sistema quereria em qualquer rota que os submissos pagassem. Ela lembrava das mulheres que perderam bebês, das mães que deram crianças para fora do caminho para que o nome da casa não fosse tocado. Recordou também de Tomás, do rosto austero que sua memória havia guardado, e de como mesmo na sina surgiam rastros de ternura. Pouco agora, afirmou Joana, mas se os homens chegarem e houver confusão, eu falarei no lugar do medo. Eu direi o que for preciso para que o coronel recuse, por temor próprio, o destino do menino e de ti. Precisarei que confies em mim. Precisarei que finja ser frágil, que me concedam o direito de fazer de dona de casa que se envergonha, para que eles cedam por vaidade e medo. Mas isto precisa ser rápido. Quando os comerciantes chegarem, hão de ter pressa, e a pressa dá brechas. As horas seguintes passaram com uma tensão que parecia vibrar nas tábuas do terreiro. Joana correu de um lado para outro, falou com Benedita e Rosa, as mulheres que auxiliavam o parto. Acertou que a criança ficaria em um quarto baixo, acessível apenas a ela. Combinou pequenas rotinas para que ninguém notasse o tempo que o menino passaria longe das vistas do coronel. Tudo era frenético e metódico. Em cada gesto, Joana sentia o peso do ético. A mentira que ela já entrevia tinha preço, e talvez essa escolha arrastasse consequências que nem mesmo ela poderia prever. Mas frente à possibilidade de um açoite final na carne de um recém-nascido, a escolha parecia óbvia. Do lado de fora, as vozes dos homens na estrada se aproximaram como nas histórias de vento avisando tempestade. Cavalos, botas na terra, o som metálico das botas batendo no alcançado. Joana ouviu passos pesados que roçavam o cascalho, e o coração dela bateu como um martelo na caixa do peito. Eram os comerciantes. Vieram para a fazenda como quem vai ao mercado por carne. Olharam, argumentaram, contaram o quanto podiam pagar. Veio notícia de que entre aqueles que vendiam olhos de homem por dinheiro, havia homens que reconheciam bons corpos e os levavam por trás de promessas para além da vida que se conhecia. Joana, no entanto, não esperou. Pegou o bebê e embrulhou nas mantas e, com Benedita e Rosa cobrindo caminhos, lançou-se ao encontro de Damião. Precisava vê-lo calmamente, embora a calma fosse mentira. Queria certificar-se de tinha um rosto a olhar quando dissesse a palavra que mudaria o destino de ambos. Encontraram-no no tronco, já cansado de esperar o golpe de qualquer dia. Os comerciantes rondavam a cozinha da casa grande, conversando com o feitor, e de vez em quando olhavam de soslaio para os homens e mulheres do terreiro, avaliando os possíveis lucros. O cheiro de pólvora e de suor misturava-se, as rédeas dos cavalos estalavam. Havia um fogo contido ali, e Joana sentiu o chamado da ação, como quem pressente que o momento é um vão entre dois mundos. Ao verem-nos, as conversas diminuíram. O coronel saiu na varanda, olhos estreitados, e teve aquele ar de quem avalia risco, rostos, riquezas, rumores. Joana, com o bebê ao peito, respirou como se aprendesse a segurar o fogo. Precisava decidir o lugar onde a verdade se transformaria em mentira útil. Precisava criar uma narrativa que tocasse no orgulho do Senhor, que o fizesse recuar por temor por sua própria pureza. Os homens do mercado de escravos eram gananciosos, mas também supersticiosos. O medo de mancha na linhagem, dizia a doutrina do mundo deles, era capaz de mover mãos poderosas. A noite fazia cortina. Joana sentiu o mundo diminuir até que uma decisão limpasse a neblina. Havia tantas coisas a ser consideradas: o risco para Damião, a exposição de Teodora, o futuro daquele menino que ainda chorava em seu colo. Pensou nas crianças que vira arrancadas e nas mães que vieram depois implorar por olhos que mostrassem misericórdia. Pensou no que devia a si mesma e ao ofício: salvar vidas, mesmo se o preço fosse um jogo de palavras. Quando cruzou o terreiro com o bebê enrolado, com Damião a seu lado e as mulheres cobrindo os passos,
Sentiu o corpo inteiro a contrair e a expandir como se respirasse a própria coragem. À frente, na varanda, o coronel aguardava, impassível como sempre. Ao redor, os comerciantes conversavam com o feitor, contando moedas e avaliando peles. Era a hora em que palavras fariam o papel de espadas. Joana pensou na mentira que teria que dizer. Algo sobre uma marca antiga na família do coronel, uma mancha que correra pela linhagem. Superstição que a elite considerava desonrosa e que poderia levá-lo a rejeitar o bebê para proteger seu sangue. A ideia era usar do próprio preconceito deles contra si mesmos. Era cruel? Talvez. Era necessário? Talvez também. Era a estratégia de quem havia sido forçada a viver em medo crônico e aprender a virar o medo contra o medo alheio. Ela não duvidou do caráter ético da sua decisão. Sabia que a mentira teria custo. Sabia também que, ao se meter assim, colocaria em jogo sua própria liberdade. A vida dos outros, entretanto, não poderia ser oferenda a um sistema que engolia corpos pela ganância. E nos olhos de Damião havia, naquela hora, algo que não era silêncio. Era a esperança que se alimentava de um gesto simples. Joana parou então diante da escada que levava à varanda. O vento mexeu as abas das roupas penduradas. O bebê chorou um pouco, e os passos dos homens no terreiro cessaram. Havia um momento em que, antes de falar, as palavras pareciam pesar mais que feito. Joana respirou fundo, apanhou a coragem que guardara durante anos de partos e perdas e subiu os degraus. Ao alcançar a frente da casa grande, seus olhos encontraram os do coronel, e nela havia a firmeza de quem decidira lutar não pela glória, mas pela vida. E ali, sobre a lamparina que zelava pela noite, Joana abriu a boca para dizer algo que seria ouvido por todos e que faria o mundo daquelas pessoas mudar, por uma noite ao menos. Joana falou, e cada palavra caiu na praça como se puxasse um véu sobre algo que todos fingiam não ver. A sua voz não tremeu, era seca, medida, mas havia nela uma ponta de teatralidade, a mesma que se usa para tocar a vaidade alheia. Senhor coronel, disse ela, erguendo o pequeno para que a lamparina mostrasse o couro cabeludo e as linhas do rosto. Não se trata de milagre. Há na sua casa uma marca que passa de geração em geração. Não é coisa de médico nem de padre, é coisa de sangue antigo, dizem os mais velhos. Alguns meninos nascem com isso e, quando ficam, trazem desgraça ao nome. Quem conhece histórias do norte me contou, há linhagens que guardam manchas de pele desde tempos imemoriais. E quando tais manchas aparecem, os homens de casa dizem que há necessidade de distância, para que o nome não se core. Houve um murmúrio. O feitor cerrou os lábios. Os comerciantes ergueram as sobrancelhas, curiosos. No rosto do coronel, o riso sumiu. O que Joana descrevia soava como ameaça. Não uma acusação direta, mas a possibilidade de desonra que ninguém dos que ostentavam riqueza queria ver de perto. Era uma fagulha perigosa para um homem cujo poder repousava também sobre a manutenção de aparências. Está a dizer, Joana, cortou o coronel com voz que queria firmeza, que há mancha no sangue desta casa? Não digo mais do que o que vê, respondeu Joana. Se a casa se importa com a honra, é melhor que afaste aquilo que possa manchá-la. E não há coisa pior para um homem de nome do que sustentar uma linhagem manchada. O remédio é simples, afastar aquilo que não cabe no livro da família. Não sei se o senhor deseja que eu fale em detalhes, mas os homens do norte compram corpos para longe. Podem levá-los. Ou o senhor, por temor de rumor, pode decidir o que a casa deve fazer agora. O silêncio que se seguiu foi gélido. O coronel olhou para a esposa e, por um segundo, o orgulho encontrou na face da mulher a expressão de quem teme perder algo maior do que si. A imagem, a posteridade. Teodora, envergonhada, apertou o medalhão contra o peito. Era como se tentasse segurar ali a própria história. Os comerciantes, por sua vez, trocaram olhares rápidos. Dinheiro e lucro eram bússola, mas ninguém pagava bem por problemas antigos que pudessem tornar um negócio maldito. O temor de rumor, se plantado,
podia ser capaz de estragar um bojo de lucro mais valioso do que alguns escravos. Joana jogara ao medo na mesa, e os homens, práticos, calculavam. Muito bem, murmurou o coronel por fim, e a sua voz era outra, não a da ira, mas da conveniência. Se há qualquer risco à minha honra ou à percepção pública, não o aceitarei. Não é por piedade que falo, nem por clemência, é por sensatez. Aquilo que traz problema, eu prefiro que saia de casa, e se libertar aliviá-lo, o farei. A palavra soou estranha aos ouvidos do terreiro. Liberdade como medida de conveniência. A natureza de sua pronunciação tornou a ação perigosa e ambígua, mas naquela noite, para as vidas que dependiam do gesto, bastou. O feitor titubeou, perguntou em voz baixa se o coronel queria formalizar. O velho homem de touca fez menção de ir aos quartos e buscar os papéis, e os comerciantes que já contavam ganhos perceberam que o jogo mudara. Ninguém ali queria carregar consigo o fardo de uma mancha. Joana sabia que a mentira tinha funcionado. Ela havia colocado na mente dos poderosos um medo maior que sua ganância. Por trás da decisão do coronel havia ego e preservação, não redenção. Ainda assim a ordem saiu. Damião não seria vendido. Ao contrário, seria considerado para a liberação. Quanto ao bebê, a Casa Grande decidiu, por sua própria razão mesquinha, que a criança ficaria. Melhor, receberia um documento que simulava pertencimento àquelas terras e um semblante de legitimidade. A palavra alforria foi cuspida na varanda como se fosse um adereço. Teodora, que assistia a tudo com a face pálida, soltou um soluço. Não de alegria plena, saía de sua garganta uma mistura de alívio e medo. Alívio porque não vira confirmado o pior. Medo porque sabia que aquilo não apagava nada. A menção de alforria parecia para ela o fechamento de uma ferida feita à pressa, sem cautela. Ainda assim, quando o feitor se aproximou com o papel e uma caneta de pena, Teodora esforçou-se para que as mãos não tremessem e assinou. O gesto era como quem tenta desfazer uma culpa com um risco calculado. Joana permaneceu coesa até que o escrivão veio e pediu seus dados. Então, com uma firmeza contida, anunciou que aceitava a alforria que a Casa Grande lhe oferecia, mas não sem um olhar de aviso ao coronel, que não esperasse louvores, apenas o cumprimento da decisão. Era uma alforria estranha. Não surgira de um reconhecimento da injustiça, somente de uma guerra de imagem e superstição. Ainda assim, era papel que rasgava um nó no pescoço de alguns. No silêncio que se seguiu, muitos se perguntaram sobre a alma do coronel. Seria aquela a mudança que o arrependimento faria, ou apenas a atitude de quem teme a ruína? A resposta só o tempo poderia dar. Naquela noite, porém, Damião foi chamado, e o feitor explicou que o homem não mais estava à venda. Havia sussurros por entre as tábuas. Liberto, então? E lá fora, nas sombras do terreiro, os que entenderam aquilo choraram em silêncio. Damião, quando recebeu a notícia, não sorriu de imediato. Havia nos olhos daquele jovem a lembrança da chibata, da humilhação, e a confiança não voltava tão fácil. Ainda assim, abraçou o ar como quem tenta se acostumar à possibilidade de respirar sem medo de ser arrancado. Benedita e Rosa choraram baixinho. As mulheres da senzala acompanhavam aquelas mudanças como quem observa se uma ferida sarará para sempre ou apenas para amanhã sangrar novamente. Joana, por sua vez, sentiu uma culpa que apertava a garganta. A mentira tivera seu preço, e esse preço começava a surgir em pensamentos. Inventara uma história sobre manchas para tirar 2 jovens do perigo imediato. Talvez, se a verdade tivesse vindo à luz de outro jeito, haveria maior justiça. Mas o sistema não deixava tempo para teorias justas. A urgência pedia uma solução rápida. A prática ditava o direito: salvar, ainda que por meios moralmente problemáticos. Joana sabia que carregaria aquela ambiguidade por anos. Nos dias que vieram, a Casa Grande mostrou um semblante alterado. A notícia da mancha,
manchava as conversas nos almoços e nas visitas. Comerciantes evitavam alguns tratos de negócios e pediam cautela. Vizinhos comentavam como o coronel agora parecia com um andar mais cansado, e nos olhos de Theodora havia sempre uma sombra que nas noites se tornava mais profunda. Havia, entretanto, mudanças concretas. Damião ganhou espaço para trabalhar livremente, sem o medo da venda. O bebê cresceu sob cuidados que, mesmo recortados pela hipocrisia da casa, lhe garantiam abrigo. Joana pediu a Sinhá e ao coronel que lhe permitissem cuidar da criança nos primeiros meses, alegando que a fragilidade do nascimento exigia um tratamento reservado e que sua experiência seria a melhor garantia. Theodora cedeu, não por confiança absoluta, mas por exaustão. Havia algo de remorso naquela mulher que pesava mais do que sua vaidade. O coronel, por sua parte, aceitou porque via nisso a forma menos arriscada de manter a ordem. Assim, o menino passou seus primeiros anos enrolado nas mantas que Joana lavara e ao som das palavras que ela mesma murmurava como proteções. Os anos não apagaram, contudo, o que havia ocorrido. A liberdade recebida ainda vinha manchada por pragmatismo e medo. Damião teve de aprender o novo ofício de livre, sem poder confiar plenamente nos outros. O coronel, que antes era inflexível, andava mais calado, e algumas noites apanhava o medalhão da esposa e o olhava como se procurasse um nome para o remorso. Theodora, tomada por uma saudade que era mistura de culpa e amor, escreveu cartas, às vezes que ninguém leu por completo. Cartas de pedido, de confissão, de tentativa de reequilibrar um passado que não se desfaz. Joana, com o tempo, recebeu algo que não esperara. A alforria, que em parte fora facilitada pela inscrição do coronel, foi acompanhada por um pequeno pedaço de terra e por alguma moeda deixada em um baú antigo, uma concessão que Theodora fez em segredo. A mulher que havia vivido no luxo e no comando queria, nos seus últimos atos de remorso, deixar algo que pudesse reparar. Não era pagamento por silêncio, nem compra de dignidade. Era tentativa de reconhecimento. Joana, que sabia o peso das marcas, aceitou aquilo com reservas, mas também com um entendimento de futuro. Não é liberdade completa, disse ela a Benedita, por anos sua amiga, mas é chão, e não chão de papel. Dá para começar. E Joana começou. Comprou uma casa modesta na beira do vilarejo, próxima ao bastante da fazenda para que mulheres grávidas pudessem chegar, longe o suficiente para oferecer abrigo. Ali ergueu a sua casa de partos, um quarto com lençóis limpos, um fogão de ferro, ervas penduradas para chás e um banco grande onde as mães se sentavam para contar suas histórias de dor e de coragem. Não aceitou que ninguém lhe pagasse com algo que só reforçasse humilhação. Às vezes, quem trazia comida trazia também dor. A sua casa tornou-se refúgio, e as mulheres, livres e escravas, passaram a procurar Joana porque sabiam que ali havia cuidado sem julgamentos, embora houvesse sempre uma suspeita de que o passado não poderia ser apagado. Damião, por sua vez, recebeu generosidade e desconfiança. Empregou-se como capataz em uma nova fazenda que precisava de mãos que soubessem o campo. Não por concessão paternalista, mas por talento que mostrara e por coragem que cultivara. Foi um caminho longo e cheio de cicatrizes. As marcas da chibata nunca desapareceram por completo, e a lembrança de ter sido tratado como mercadoria o acompanharia até que encontrasse ferramentas para a própria estabilidade. Trabalho, família, um nome que não fosse comprado. Teve relacionamento com Benedita de verdade, sem as pressões que antes imprimiam os encontros, e juntos criaram filhos que ouviram, nas noites, as histórias de mãos calejadas e decisões tomadas por outros. Naqueles anos, Joana guardou a carta de Theodora que esta escreveu às pressas antes de morrer. Era uma folha amarelada onde a mulher confessava, com sinais de autocensura e vergonhoso arrependimento, o que havia feito com Tomás e com Damião. Pediu perdão, pediu que a casa não esquecesse e deixou instruções para que, quando o tempo permitisse, algumas pessoas fossem lembradas e assistidas. A carta não era a absolvição, era a orientação tardia para um mundo que a mulher havia ajudado a construir.
Joana a guardou como relíquia amarga. Guardou também o medalhão que Teodora deixara, não como troféu, mas como lembrança de que decisões vinham com preço. A traição da mentira, se ela era traição, continuou a rondar a consciência de Joana. Em noites de inverno, quando o vento batia na janela da casa de partos e os grilos lá fora lembravam as noites antigas, Joana questionava se sua escolha fora a melhor. Lembrava-se de Damião no tronco e do sorriso contido do jovem quando o coronel assinara. Lembrava dos olhos do menino e de como ele fora chamado com nomes de família que não lhe pertenciam. Às vezes, a sensação de ter usado o preconceito dos senhores contra eles mesmos a corroía. Outras vezes, via ali a única rota possível para salvar aqueles 2 corpos da crueldade iminente. O tempo, porém, curou, não todas as feridas, mas algumas. A abolição, em 1888, trouxe um novo mundo tateante. A Casa Grande diminuiu sua autoridade simbólica. As pessoas que viviam nela tinham de aprender a ser cidadãos, e não senhores e servos. Houveram resistências e ajustes, vinganças pequenas e grandes, acordos difíceis. Damião cresceu com a sensação de que a liberdade agora era lei, mas que o preconceito não desaparecera por decreto. Os nomes de quem libertou por medo e de quem libertou por justiça ficavam entremeados nas histórias do vilarejo, e as pessoas aprenderam a distinguir intenções nas linhas complicadas do passado. Décadas depois, em um amanhecer claro de primavera, um homem alto desceu da carroça na frente da casa de partos. Trazia uma barba rala, o olhar marcado pelas estradas, e no peito o mesmo jeito do coronel Inácio, a postura de quem havia sido criado entre ordens e entendia o mundo por medidas. Ao mesmo tempo, havia nele traços que lembravam os olhos do menino nascido da noite de lamparina, uma mistura que ninguém ali poderia negar. Era Inácio filho, já homem, filho do segredo e do medo, e também da coragem de uma parteira. Joana, chamou ele, a voz baixa e um pouco trêmula. Ela o observou aproximar-se, e o tempo fez o que sempre faz, reuniu lembranças e fez com que as imagens da noite longínqua reaparecessem em cores vivas. Havia nele algo que a fez lembrar do choro do recém-nascido, do rosto enrugado que ela tocara em seus primeiros instantes. O medalhão de Teodora, preso no pescoço dela, parecia aquecer naquela manhã. Inácio filho apartou da carroça uma carta bem selada e um envelope menor. Trouxe uma carta da dona Teodora, disse ele, e a mão tremia quando estendeu o papel. E queria agradecer. Sem a senhora, não sei se teria vivido. Joana aceitou a carta sem pressa. Havia tantas cartas que confessavam, tantas palavras escritas por mãos que procuravam lavar uma alma com tinta. Ela abriu o envelope e leu. A caligrafia era trêmula, mas havia ali entre as linhas uma clareza. Teodora pedira que se um dia Inácio filho passasse por lugares, procurasse Joana. Pediu perdão. Pediu que ele entendesse que amar alguém como ela amara estava cheio de covas e sombras, e que o que podia oferecer agora era a verdade, não a tentativa de apagar o passado. No fim da carta havia um pedido, que ele vivesse de outro modo, que escrevesse sua história com mãos que não ferissem. Inácio filho falou então, com a voz quebrada pelo tempo e pela memória. Eu cresci sabendo pouco. Ouvi coisas. Quando vinha ao vilarejo criança, coube ouvir rumores. Mas cresci com o rosto no espelho e perguntei a meu pai pelo que me não dizia. Ele morreu antes de me contar tudo. Vim procurar quem salvou minha vida. Vim agradecer quem me deu o primeiro cobertor. Joana ouviu e sentiu que a vida por vezes arranja suas contas de modo lento, porém inapelável. Olhou para o homem à sua frente e pensou naquele menino que chorara sob suas mãos, naquele gesto perigoso que houvera pronunciado na varanda. O menino era agora um homem que carregava tanto a marca da Casa Grande quanto a libertação que uma mentira havia possibilitado. O pensamento queimou. Aquilo fora justiça incompleta e luxo da circunstância, e ainda assim dera frutos. Não me agradeça por algo que foi questão de escolha, respondeu Joana, com a voz que já aprendera a ser medida. Eu fiz o que pude naquele minuto. Nem sempre as escolhas são puras, menino. Às vezes salvar implica em enganar,
e salvar também implica sofrer por isso depois. Inácio sorriu, triste, e estendeu a mão. A senhora me deu a vida, só isso, disse ele. Minha mãe, a senhora Teodora, deixou essa carta porque soube que a senhora precisava ouvir que nem tudo que ela fez foi devastador. E me pediu para lhe dizer que estava arrependida, que havia pecado por não poder ter sido outra, que se houvesse um modo de remediar, gostaria. Joana deixou que suas mãos repousassem sobre as do homem. Sentiu no aperto dele uma mistura de gratidão e vergonha, como se heranças de corpos e memórias se encontrassem em um só gesto. A senhora Teodora tentou, murmurou Joana, e isso também pesa. Pessoas tentam, e às vezes o que chamamos de remédio é só mais história. O que importa é o que as pessoas fazem com o que recebem. O Senhor pode usar essa vida para ser diferente, e parece que tem feito. Inácio Filho riu baixinho. Trazia consigo, além da carta, um pequeno saco com moedas para a casa de partos, gesto prático e simbólico de um homem que começava a conseguir converter a culpa em cuidado. Ofereceu-o sem alarde e disse que sempre que pudesse, voltaria para trazer notícias. Falou da cidade para onde fora, de livros que abrira e de um ofício que aprendera. Contou também que tivera filhos, e quando contava a sua origem, preferia falar das mulheres que cuidavam das vidas, não dos senhores que marcavam corpos. Os anos seguintes mostraram que a vida de Joana tornou-se maior que a noite onde inventara uma mentira. Sua casa de partos atendeu a centenas de mulheres. Algumas deixaram agradecimentos, outras palavras duras. Entre as muitas histórias, algumas traziam o eco daquelas escolhas antigas. Crianças salvas, amores que começaram com sobressantos, relações que mudaram de sujeito. Joana envelheceu com a calma de quem viu muitas dores e aprendeu que a coragem vem em formas variadas. No vilarejo, o nome de Joana passou a ser chamado com respeito. Pessoas que antes a olhavam de lado, porque era negra e porque sua posição mudara com a libertação, vinham buscar socorro e também lições práticas. Ela ensinava meninas a costurar, contava sobre ervas, explicava como amarrar panos para o ventre. Não se escondia. Dizia que o mundo era cheio de escolhas feias e belas e que cada pessoa respondia pelaquilo que fazia com as circunstâncias. Quanto ao coronel Inácio, os anos o moldaram. Houve força nele que apenas a perda e a frustração souberam tocar. Tornou-se menos presente, sua casa diminuiu em significado para as gerações seguintes, e seu nome perdeu parte do brilho. Não se tornou santo, manteve até o fim contradições e modos de pensar que eram parte daquilo que ele aprendera a ser. Teodora seguiu seu caminho, pesada pela culpa, e em sua morte deixou o que pôde como tentativa de remissão. Havia no vilarejo quem comentasse que nada apaga o passado. Outros diziam que um gesto, ainda que errado no princípio, pode virar algo que salva. Joana morreu anos depois, rodeada por aqueles que aprenderam com ela e por memórias guardadas em papéis e cartas. Ao seu redor, muitas das mulheres que passavam por sua casa carregavam seus nomes, suas práticas e a certeza de que havia no mundo quem se dispusesse a fazer o que fosse necessário para proteger vidas. Não era a redenção universal, eram atos concretos, que no conjunto mudaram destinos. A história, quando se conta, não tem lado simples. Houveram no seu centro amor, temor, vaidade e remorso. Houveram corpos que foram machucados e corpos que foram salvos. Houveram mentiras que serviram de redes contra o fundo de crueldade. E havia, sempre, a pergunta que nunca se calava: até onde é lícito mentir para salvar aqueles que o sistema quer destruir? Joana respondeu como pôde, com mão firme e consciência incômoda. No final, permanecem as imagens: a lamparina tremulando na varanda, o tronco no terreiro, o medalhão no peito de uma mulher arrependida, as mãos calejadas de quem carrega o cuidado. E a lição que fica é dura e simples. Coragem não é só face limpa, é também a habilidade de escolher, entre horrores, uma estrada que preserve a vida. E muitas vezes, essa estrada vem com cicatrizes. Se esta história tocou você,
Compartilhe com alguém que precise ouvir sobre coragem difícil e diga nos comentários: o que faria no lugar de Joana?